Hallo Leute, sejam bem-vindos à segunda aula do canal Alemão em Casa e hoje vamos desmistificar os artigos definidos die, der e das do alemão. Então vamos lá. Primeiramente, o der. O der é um artigo definido masculino em alemão e ele é utilizado para palavras no singular, como por exemplo, der Ring, o anel, der Frosch, o sapo. Mas a gente nunca pode se prender e querer traduzir um artigo definido do alemão para o português, pois eles podem ser ao contrário, como por exemplo, der Tisch significa a mesa em português. A gente nunca pode querer se equivocar e já traduzir der Tisch como se fosse o mesa. Isso não existe. Então, uma dica que eu posso dar é sempre quando for aprender uma nova palavra, já aprender juntamente com o artigo na frente. Até existem regras para poder saber qual seria o artigo, mas essas regras deixam a gente cada vez mais confuso, pois existem também muitas exceções. Então, o mais aconselhável seria aprender, na hora de aprender as palavras, aprender o artigo junto. Outro exemplo, der Stuhl, a cadeira, der Teppich, o tapete. Próximo, o die. O die é um artigo definido feminino em alemão e também é utilizado para palavras no singular, como por exemplo, die Möglichkeit, a possibilidade. Aqui no artigo definido die, a gente pode definir uma regra que é 100% de confiança, ou seja, não tem exceção. Então, para palavras que terminam com kite, sempre vai ser o artigo definido de, sem exceção nenhuma. Outro exemplo, die Übung, o exercício. Todas as palavras que terminam com unga vai ser utilizado o artigo die. Die Freundschaft, a amizade. Todas as palavras que terminam com shaft vai ser o artigo die também. Die Sonne, o sol. Aqui é uma outra palavra, mas que não segue essa regra de terminações. Mais aconselhado seria decorar mesmo. Die Rata, o rato. O artigo die também é utilizado para o plural. Ou seja, quando nós quisermos dizer uma palavra no plural, sempre devemos colocar o artigo die na frente dessa palavra. Como por exemplo, die Frosch, que seria os sapos. Ali percebam que também tem a trema e o e também, só que isso a gente vai ver em outras aulas como funciona para transformar as palavras para o plural. Por enquanto eu quero que vocês se prendam ao artigo die. Sempre coloca o artigo die na frente quando se quer falar o plural. Outro exemplo, die Stühle, die Tische, as mesas. Por último, temos o artigo das. O artigo das, ele é um artigo definido neutro e também é utilizado para palavras no singular, como por exemplo, das Kind, a criança, das Baby, o bebê, das Datum, a data, das Universum, o universo. Aqui o artigo das também tem várias regras, como por exemplo, né, seres em desenvolvimento, que seria das Kind, a criança, das Baby, o bebê. Mas a gente não pode desprender essas regras também, como tinha dito anteriormente, pois existem muitas exceções também, né? Então, o mais aconselhado seria decorar as palavras, juntamente com o artigo, né? Também existem pronomes com mais de um artigo. Então, também existem palavras que a gente pode utilizar qualquer um dos artigos
Não se tem um CA ao certo qual seria o artigo. E se tu perguntar para um alemão, ele vai dizer que não sabe, tanto faz. Então fica subentendido que a gente pode utilizar qualquer um dos artigos, como por exemplo, der, die ou das Nutella, que seria Nutella em português. Pode usar qualquer um dos três. Die das aspirina, a aspirina. Der die páprica, a páprica. E der die Bitcoin, o Bitcoin. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido bastante qual é a diferença dos três artigos definidos. Qualquer coisa é só voltar à aula também. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários e dar um like também no vídeo para fortalecer nosso trabalho. Outra dica também que eu queria deixar é que a gente sempre coloca no Alemão em Casa, né, lá no Insta, alemão, arroba alemão em casa, a gente sempre coloca vocabulários para vocês. Então segue lá e dá uma olhadinha. Sempre junto com a palavra a gente coloca os artigos. No caso, der, die ou das. Para vocês aprenderem as palavras juntamente com os artigos e não fazerem essa confusão depois de qual artigo utilizar e tal. Então, por enquanto, por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima aula.